A nossa convidada tem 44 anos, é casada com o Jeff, ela é mãe do Pedro e do Arthur, praticante de yoga, certamente estava aqui conectada com a Monja junto com a gente, apaixonada por desenvolvimento humano e por aprender, eu também sou. Já passou por empresas de diferentes segmentos, né? Já passou pela Kimberly-Clark, pela Boehringer, pelo Serasa e atualmente, né, ajuda a subverter a ordem lá na BP, Beneficência Portuguesa. Então vem pra cá, Fernanda Coutinho, seja muito bem-vinda à Arena da Escola do Caos. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Beleza. Olha só, obrigada. Eu enrolei aqui na apresentação, viu, Fernanda? Para dar tempo da galera se ajeitar e tá chegando gente por aí. Tá com você, viu, Fernanda? A Arena da Escola do Caos é cara, tudo sua que nesse responsa momento. entrar depois da Monja, né? A gente sempre fica assim, né? Pra cá aqui na frente, aqui atrás, beleza. A gente sempre fica assim, eu tava aqui agora entendendo como é que eu ia falar, inclusive, depois da Monja, agora já baixaram. Imagina eu, né? Pois é, Fernanda. Imagina eu. A gente recebe, Fernanda, os desafios do tamanho do nosso potencial, não é verdade? Quero crer que. Vamos lá, vamos ver. O palco é seu, querida. Gente, boa tarde. Obrigada, um prazer estar aqui junto com vocês. Tô nervosa, mas eu acho que vai passar, né? Daqui a pouco a gente vai relaxando, mas é uma honra aí, obrigada pelo convite. E eu não sei se todos estiveram aqui com a Monja, mas foi incrível ouvir ela falar. Acho que ela preparou o terreno aqui para esse bate-papo e para essa conversa de agora. Opa, deixa eu só voltar aqui. Eu queria começar... Peraí, deixa eu só ver se... Para onde que eu... Aqui, boa! Eu queria começar com essa frase, que é uma frase que eu tenho, que desde que eu a vi, para mim ela me deu um clique, assim, me fez repensar muito, porque eu acho que nós não vivemos uma revolução tecnológica, nós estamos vivendo uma revolução antropológica. Quando eu ouvi essa frase, ela fez muito sentido para mim, porque de fato, e aí eu estou falando muito antes da pandemia, não estou falando dos últimos 2 anos, mas há quanto tempo a gente tem percebido e tem sido convidado para um processo de transformação e de revisitar a nossa conexão, de revisitar o nosso lugar no mundo, o nosso papel nesse mundo, né? Ele não vem com a pandemia, ele já começou muito antes. E se isso faz sentido e fez sentido para alguém aqui nessa plateia, eu não tenho pudor algum em dizer que a bola está no nosso campo, né? Nunca antes, acho que as áreas de desenvolvimento humano e organizacional foram tão requisitadas e tão demandadas. E eu acho, gente, eu acredito de verdade que é um privilégio estarmos sentados em cadeiras que cuidam de desenvolvimento humano e organizacional. É um baita de um presente, uma baita de uma responsabilidade também, né? Bom, o Anderson já me apresentou, eu sou a Fernanda Coutinho, tenho 44 anos, sou do perfil ISTJ, então vocês devem imaginar a dificuldade que é ficar num processo de exposição como esse, embora seja uma paixão, porque eu estou falando do que eu acredito e do que eu mais amo fazer na minha vida, que é desenvolver gente. Pratico yoga, então me deliciei ouvindo a Monja falar, acho que isso me ajuda muito a voltar um pouco para o eixo, um pouco para a casinha. Adoro atividades manuais, então estou me enveredando aí pelo crochê recentemente. Adoro vinho, não é terapia, mas é terapêutico, então ajuda um pouco. E tenho trabalhado aí no último 1 ano e meio no projeto da Beneficência Portuguesa, com um desafio grande, que é transformar esse hospital num hub de saúde. Então eu e a minha equipe, a gente vem lá subvertendo a ordem e transformando e tentando revolucionar esse baita desse hospital com quase 7 mil colaboradores. Bom, então vamos lá parar de enrolação e vamos bater um papo um pouco nesse convite que eu estou fazendo para vocês, que é para a gente falar de como é que a gente transforma a nossa área de recursos humanos numa área para seres humanos. Acho que o convite à reflexão é essa, e eu vou trazer um lugar aqui para vocês. Eu tenho acompanhado bastante o Marcelo Cardoso, ele tem uma fala que eu adoro, e acho que a minha provocação vem nesse lugar, que ele diz o seguinte: todo mundo está certo até certo ponto.
Então eu não tenho nenhuma pretensão aqui de falar o que é certo, o que é errado, de criar novas tendências, novos modelos, mas só de trazer provocações e coisas que eu acredito. E se ao final dessa conversa cada um de vocês sair com pelo menos uma coisa e que isso vire um insight e que gere um movimento na vida de vocês, seja ela profissional ou pessoal, tô feliz da vida. Ganhei o dia, ganhei a tarde, tá bom? Bom, primeira coisa, galera, assim, não é mais sobre ferramenta. Né? O papo aqui agora não é mais sobre ferramenta. Nos últimos anos, a gente em RH ficou muito atrás de ferramentas, metodologias, métodos, processos. É o PDI, é a sucessão, é o assessment, é a competência. Agora a gente está sendo convidado e provocado para entender de gente. É disso que a gente tem que voltar a fazer. É quase que um back to the basics, né? Voltar para a essência mesmo. E eu não vou aqui fazer uma lista de livros de competências que a turma, que a galera de desenvolvimento humano e organizacional tem que estudar. A minha provocação e a minha reflexão é que a gente de fato volte e retome para ver se a gente está olhando de fato e colocando as pessoas no centro. A gente está vivendo a era da experiência, de colocar o cliente no centro. E isso veio para dentro das organizações num convite de colocar o colaborador no centro. E quem é o colaborador? É um ser humano, no final das contas, né? E quando a gente pensa desse lugar e sobre essa ótica de que no final das contas é um ser humano que está ali, não uma máquina, isso muito provavelmente leva a gente a outro tipo de soluções e de propostas e de proposição. Então, aqui, acho que dando um passo nessa direção, primeiro ponto importante, gente, pessoas não têm defeitos. Né? Não adianta eu fazer uma lista de coisas que faltam, coloco numa folha que eu chamo de PDI, mando fazer um curso e espero voltar da revisão consertado. Esquece. Não volta, né? A gente já sabe que não funciona. As pessoas devem ser provocadas a evoluir. E o provocar tem uma etimologia que eu gosto bastante, que ele fala o pró, de chamar, e vocada, de vocação. Pensa comigo se nós, das áreas de desenvolvimento humano organizacional, assumíssemos a missão de convidar as pessoas para trazerem a sua vocação, a sua potência. Criar um espaço dentro da organização onde a pessoa possa trazer aquilo que ela tem de melhor. Ela já está pronta, ela já está inteira, ela já é potente. Eu acho que se a gente partir desse olhar e com esse desafio, acho que a gente vai chegar em soluções muito diferentes das soluções que a gente vem trazendo. E aí, aqui existe uma provocação, vocês vão ver que eu vou transitar entre algumas palavras, que é a diferença de potencial e potência. Então, por que potencial e não potência? Como é que eu vim usando potencial na minha vida de executiva de recursos humanos? Potencial é limitante, é excludente. A gente limita e às vezes a gente define um percentual de pessoas que podem ser e podem aparecer naquele quadro e naquele box. Quando eu olho para a potência, e de novo, na perspectiva de ser humano, se eu acredito que todo ser humano ele é potente como é, se nós não fôssemos potentes, aqui não estaríamos, a gente não teria sobrevivido a tudo isso. Se eu olhar para a potência, se eu partir desse lugar, ela é exponencial. Ela é democrática e ela conversa muito mais com aquele conceito, porque no final do dia o que a gente quer? As pessoas na sua melhor versão dentro das organizações. Então imagina se a gente tiver a pessoa levando toda a sua potência, levando toda a sua vocação e abrindo espaço dentro das organizações para que isso se manifeste, para que isso se apresente. Será que não é uma missão muito mais bacana para a gente do que a gente implementar uma metodologia ou outra? Quantas vezes, eu particularmente já falei várias vezes, né? O CEO não quer mudar, a diretoria não vai mudar, essa empresa não vai mudar. Eles falam que querem mudar, mas não vão mudar. E a gente traz uma crença de que as pessoas são resistentes à mudança. Puxa, quem acompanhou a Monja, que ela acabou de falar, nós nos transformamos o tempo todo, desde o momento em que a gente é um embrião. A gente está se transformando. Hoje eu sou diferente de ontem e serei diferente amanhã. Então é inerente ao ser humano a transformação e a mudança.
E quando a gente repensa esse lugar, e tem um cara que eu gosto muito, que é o Arthur Tacla, e ele fala essa frase frequentemente, de que as pessoas não são resistentes à mudança, mas elas se recusam quando o convite for mal feito. Isso muda absurdamente a nossa perspectiva, porque eu tiro do outro e eu trago para mim. Qual é o convite que eu estou fazendo na minha organização para que as pessoas topem embarcar nessa transformação e nessa mudança? Será que eu posso fazer um convite de uma forma diferente? O tempo é do outro, não é o meu tempo. Então, aqui tem uma outra provocação para a gente repensar, porque todos nós estamos sendo muito provocados, e alguns daqui liderando mudanças e transformações importantes nas instituições, nas organizações. Então, qual é a qualidade do convite que eu tenho feito dentro das nossas organizações para os seres humanos que estão lá e não para as máquinas? E aí, tem uma fala muito interessante de que a transformação, ela só acontece na relação. A transformação não acontece dentro. A transformação acontece quando eu me relaciono, quando eu mudo um padrão de comportamento. E pós-pandêmico, a gente está sendo muito provocado, assim, não dá para mudar e voltar para o mesmo. A gente teve que se transformar, a gente está tendo que se transformar. E se a transformação só acontece na relação, gente, não dá mais para apostar na hierarquia. Dá para apostar na potência das redes. Dá para apostar na capacidade do ser humano de se conectar. Né? Achar que se a gente fizer um PPT e colocar o CEO para fazer uma apresentação, tá dado, todo mundo vai seguir, tá lá, tá claro. É para lá que a gente vai. Esquece, cara, esquece. Não dá para enganar mais ninguém nesse sentido. Mas se a gente entender como é o comportamento das pessoas nas instituições, como as redes são construídas e apostar nesse lugar, será que não dá para fazer diferente? Quando a gente entra num processo de transformação, um modelo, um movimento de gestão de mudança, se a gente está pondo muita força, muito esforço nisso, é porque a gente está colocando a agulha no ponto errado. Experimenta identificar e mapear as redes, começa pequeno. Pega um grupo de pessoas que já está aberto à transformação, que já topou, que fez sentido, que viu sentido naquela proposição. Começa por ali. Começa por ali e confia no poder e na capacidade de contágio que as redes têm e vivem e vibram, né? E fazem toda vez. Uma terceira provocação que eu quero trazer para a gente refletir: por muito tempo a gente foi condicionado a levar o pensar e o agir para dentro das organizações. Né? Então a gente trabalha a cabeça, o pensamento, o conhecimento, a gente trabalha a performance, a gente ranqueia, mapeia, faz assessment. E aí a gente se lembra que quem está do outro lado é um ser humano, não é mesmo? E aí a gente descobre que está faltando uma parte super importante, que é o sentir. E não é papo de RH, de abraçar a árvore, é papo de quem lida com gente, de quem acredita na potência humana. Lembra de eu me ter na melhor versão? Como é que eu vou na melhor versão se eu só levo a cabeça, o braço e a perna? Eu não trago sentimento. E aí eu não entendo por que a gente não engaja. Por que o índice de engajamento é ruim. Porque, cara, tem que vir inteiro, tem que vir com tudo. Né? E vir com tudo é vir com a vida toda, é vir com todo esse processo. Então o desafio e a pergunta que acho que eu me faço todos os dias, gente, como é que nós da área de desenvolvimento humano organizacional abrimos campo e espaço dentro das organizações para as pessoas virem inclusive com sentir, com pensar, com sentir e o agir. E quanto mais íntegra, porque mudança e transformação requer inteireza, quanto mais íntegra eu estiver nesse movimento, melhor eu vou estar, melhor eu vou ofertar para essa instituição e organização. Então, a gente precisa abrir campo, porque as organizações precisam aprender a lidar com esse movimento completo. Eu costumo dizer bastante com as pessoas que eu interajo aí no trabalho, eu falo, puxa, todos os dias eu assino a minha job offer, todos os dias. Quando eu levanto e eu decido ir para a BP e não ficar em casa, dormir até um pouco mais, ficar com os meninos, eu estou assinando a minha job offer com a BP. E se a gente faz esse recompromisso todos os dias, a gente precisa olhar o quanto a gente está sendo inteiro, o quanto existe espaço para essa inteireza dentro da organização que a gente escolheu. E aí tem um ponto aqui, que eu gosto muito dessa pergunta, que é assim, o que você tem deixado no estacionamento todos os dias? Se for dispensável, segue em frente.
Mas se for a alma, repensa. Porque se a gente está deixando valores importantes para a gente, no estacionamento não é mais, né? Porque a gente não está indo para o escritório todos os dias. Mas se a gente está deixando coisas importantes, a hora que a gente liga o Note, opa, será que aqui é o melhor lugar para eu estar? E aí a mesma coisa, eu tenho 6.800 colaboradores na BP. Nós, da área de desenvolvimento humano, a gente tem que pensar, porque essas pessoas estão se perguntando isso, e a gente tem que estimular as pessoas a se perguntarem mesmo. Porque se eu estou lá dentro por opção, por escolha e não por falta dela, aí eu estou no meu 100%, aí eu estou na minha potência. E agora, falando um pouco pro lado de lá, puxa, se eu estou pensando, se eu estou olhando para o ser humano, se eu estou trazendo o ser humano de fato para dentro desse sistema, né, que se chama organização, não dá mais para olhar para as organizações com as lentes industriais, com as lentes do passado, acreditando em linearidade, em previsibilidade, né? Acreditando em modelos mecânicos. De novo, se a gente pegar um modelo de pesquisa de clima que a gente usava, eu meço agora, faço um plano megalomaníaco, acompanho ele várias vezes, faço todas as reuniões, vou lá na diretoria, presto contas e meço de novo daqui a um ano. Cara, esquece! Dentro de um ano tanta coisa aconteceu, tanta coisa mudou. Os ciclos de carreira já não são mais os mesmos, então esse modelo mecânico não funciona para um organismo vivo. Independente, gente, esquece, a organização ela é afetada e ela afeta o meio onde ela está inserida, a comunidade onde ela está inserida. E por último, a hierarquia, voltamos para esse ponto. Putz, mas Fernanda, vamos desmoronar a hierarquia? Claro que não, mas será que a gente não pode usar o que ela tem de melhor e enfraquecer para que a gente possa dar potência e dar espaço para outro modelo em movimento? Então, assim, tá fora, não dá mais, ninguém aguenta mais isso, né? A gente não aguenta mais ser parado no cafezinho para ouvir esses dilemas e essas reclamações. Do que a gente está falando agora? Do olhar para as organizações como sistemas vivos e complexos. E aí sim, eu crio uma organização humanizada para ser humano. Aí eu consigo compor esse... Aí tem jogo, não tem tensão. Né? E quando a gente fala disso, eu estou falando de uma organização fluida, adaptável. Eu estou falando de um modelo sistêmico. Lembra do exemplo da mudança? Começa pequeno. Vai para um grupo que já está afim, testa ali, pilota naquele grupo e vê o que acontece. Espera acontecer, dá tempo. E aí vai fazendo pequenas inserções para que isso vá criando, que esse movimento crie uma onda. Ela é conectada, gente. Não dá mais para olhar para a instituição e organização independente. Qual é o sistema que ela está inserida? O que está acontecendo? Eu não posso olhar para a BP sem olhar para o que está acontecendo. E não é só para o Círio, não é só para o Einstein, não é só para o DAS. É para a comunidade inteira, para a rede onde ela está inserida, né? Para a região, para o bairro onde ela está. E por último, das redes interdependentes. É de novo a gente enfraquecer a hierarquia para a gente potencializar as redes interdependentes. Num modelo muito mais lógico, com muito mais sentido e que se conecta muito melhor com a gente, com os seres humanos. Então a minha provocação é um pouco a gente passar e se perguntar e se provocar: por que potencial e não potência? Por que hierarquia e não redes? Por que pensar e agir e não pensar, sentir e agir? Por que linear e não sistêmico? E aí, para fechar, assim, eu vou plagiar um pouco do mestre Oda, né, que diz que a força esteja com vocês. E eu tenho certeza que a potência está com vocês. Então façam uso dela e façam o seu melhor, que eu tenho certeza que vamos ter movimentos incríveis e lindos. Gente, super obrigada. Fernanda, obrigado. Que bom tê-la aqui com a gente, trocando essa ideia gostosa sobre, né, esse ambiente, sobre essas histórias. Quando você falou a respeito de mudança, eu acho que muito do que a gente fala sobre mudança é muleta, sabe? Eu acho que você tocou muito bem nesse tema. A gente sempre espera que a mudança esteja no outro, né? Mas o que a gente está fazendo? E a gente está vivendo uma realidade. Eu, né, obviamente, até por força do ofício, trabalho muito com cultura, e cultura está muito conectada com mudança. E aí, a gente fala: ah, não, mas o senhor não quer. Tá bom, e o que você está fazendo para hackear o processo, né? Qual que é a sua responsabilidade em meio a tudo isso? Então, ótima reflexão.
Obrigado. E eu espero tê-la aqui conosco tantas outras vezes. Obrigado, Fernanda.